Jornal Futura está de volta. Entre os jovens, a moda de usar aparelhos ortodônticos tem levado muita gente a ter complicações por causa da compra desses produtos em locais inadequados e até na rua, vendidos por ambulantes. Para a Organização Mundial da Saúde, os problemas de posicionamento dentário são o terceiro maior problema odontológico de saúde pública do Brasil. Na reportagem que você assiste agora, saiba por que é tão importante passar por uma avaliação adequada para o uso desses aparelhos. A produção é da TV Unital. O aparelho dentário já foi motivo de apelidos e bullying nas escolas. Hoje é considerado um tratamento de saúde e até estético. Muitos usuários tratam como acessório da moda, procurando muitas vezes profissionais fora da área para fazer a sua colocação. Aparelhos que são colocados com super bonder, com fios inadequados, com formas inadequadas, vão levar o paciente a uma iatrogenia. E isso você pode ter um comprometimento ósseo, um comprometimento gengival, um comprometimento de função, então problemas de articulação temporomandibular, da TM, problemas musculares, porque você vai tirar o dente de uma estabilidade. Mas nem todos os usuários encaram de maneira estética e sabem que o aparelho é uma coisa séria. Buscando uma melhora na saúde bucal, com um tratamento adequado e um profissional qualificado, Aline usa aparelho há 6 anos. Esteticamente falando, o aparelho não é uma coisa bonita, né? Então eu prefiro manter sempre o cinzinha básico. Uma opção válida seria aquele aparelho transparente, mas como eu uso o convênio não cobria essa opção. No meu grupo social eu não uso muito mais o aparelho, isso daí fica mais na fase adolescente. Por isso que eu acho que o meu tratamento é um pouco atrasado. As complicações do uso inadequado de aparelhos são perda óssea, movimentação dentária, gengivite, mau hálito, dores no maxilar, perda do esmalte dentário, problemas na mastigação, perda total do dente. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, é proibida a prática da colocação de aparelhos dentários sem a especialização em ortodontia, os quais levam o profissional a estudar mais 3 anos após a graduação. Procure alguém capacitado. E para você procurar alguém capacitado, você precisa estar dentro da entidade de odontologia. Então, você tem que procurar o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo e ver se o seu profissional está capacitado para aquilo. Segundo, o mais breve possível, porque você já pode ter tido alterações ósseas e que, às vezes, nesse momento, é possível reverter. O aparelho é uma responsabilidade de saúde bucal importante. Então, quando você tem responsabilidade bucal, você tem que procurar o profissional responsável pela responsabilidade bucal. Não é qualquer dentista, é um dentista que seja especialista na área de ortodontia. E a gente segue um bate-papo aqui no estúdio com o Gustavo Bastos, que é especialista em ortodontia e ortopedia facial pela Universidade Federal Fluminense. E você, como sempre, é convocado a participar com as suas perguntas ou dar então seu depoimento sobre o uso de aparelhos dentários através do nosso telefone e do Twitter, que está aí na sua tela. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Esse assunto me intriga, sabe por quê? Na época que eu usava aparelho, na minha adolescência, não era bacana, não era uma questão que atraía esteticamente. Hoje a gente vê que até aparelho pirata existe, as borrachinhas coloridas, enfim. Você como médico, como interpreta essa mudança de visão sobre a função mesmo do aparelho? Olha, isso é um paradoxo curioso, né? Porque a gente que vive muito em consultório e atende muitas pessoas, a gente percebe que existe uma preocupação muito grande em não apresentar, não aparecer de aparelho socialmente. E, de repente, a gente enfrenta uma situação completamente atípica de pessoas que preferem, por conta própria, colocar aparelho nos próprios dentes para, cosmeticamente dizendo, ficarem mais atrativas. Então, é um paradoxo muito interessante de duas realidades. Dentro do consultório, a gente não vê muito isso, mas pelo que a gente observa nas ruas, as pessoas às vezes estão querendo maquiar os seus sorrisos com um aparelho ortodôntico.
Isso é um paradoxo, né? Definitivamente. Mas agora, a gente adiantou aí na reportagem alguns perigos, né, de se usar. Isso é real mesmo? E isso pode acontecer em um curto espaço de tempo? Pois é, a ortodontia, ela se popularizou muito nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, principalmente. Então, muitas pessoas tiveram acesso a esse tipo de tratamento. Mas eu enfatizo que é um tratamento que precisa ser executado por um profissional habilitado. Então, as consequências que o vídeo mostrou, que vão da perda óssea, da perda do dente, entre várias outras, elas são reais. E as pessoas não deveriam, por conta própria, colocar esses aparelhos no próprio dente, porque elas correm o risco de perderem os seus dentes. E se tratando então de má oclusão, né, há problemas de posicionamento dos dentes, quando é que efetivamente é necessário o uso de aparelho? Assim, alguns exemplos. A recomendação é que os pais levem as suas crianças em torno dos 7 anos de idade para uma primeira avaliação. É uma idade ideal. Antes disso é cedo demais. Talvez mais cedo para controle de cárie, controle de saúde, mas uma avaliação ortodôntica por volta dos 7 a 8 anos de idade. Depois disso, lá perto da adolescência, lá 12, 13, 14, é que é a média para se iniciar um tratamento ortodôntico. Eu não estou dizendo que não deva iniciar em torno dessa idade, porque existem exceções. Sim. Mas, na média, um tratamento ortodôntico ele deve ser executado na adolescência. Isso vai ser por volta dos 12 aos 14 anos de idade para meninos e para meninas. Certo, a gente tem uma dúvida da Sheila Marques, aqui do Rio. Obrigada, Sheila, pela sua pergunta. Ela fala que a filha dela foi fazer um aperto do aparelho, apertou demais, a garota sentiu uma dor muito forte no osso, no olho, no braço, na cabeça, enfim, a dor se estendeu. E o dentista disse que isso era normal, né? Ela ficou 4 dias com essas dores. Pergunta, isso é normal mesmo? Não, isso não é normal. A pressão que o fio e que o aparelho exercem no dente é uma pressão leve e sutil. Nada além disso pode ser considerado como normal ou correto. O excesso de força sobre as raízes dos dentes causa reabsorção radicular, o que é um dos maiores problemas ortodônticos que a gente enfrenta. Nesse caso, ela deve voltar ao ortodontista para verificar o que está acontecendo. E se o ortodontista disser que isso é normal, ela talvez deva consultar ou ter uma segunda opinião. É sempre bom, né? O Igor de Niterói, obrigada a você também, Igor, pela sua participação aqui no jornal. Ele fala que na adolescência dele ele usou o aparelho, mas não teve resultado satisfatório. Hoje ele tem 40 anos e quer saber se pode retomar o tratamento. A idade é um obstáculo? Era a minha próxima pergunta, Igor. Não, a idade não é um obstáculo, desde que o Igor ou outros tenham uma condição de saúde satisfatória. Se tiver ausência de doença periodontal, doença gengival, se tiver uma boa higiene bucal, se tiver um nível de osso mínimo, ele é candidato a um retratamento ortodôntico, sem problema algum. Certo. E a situação inversa também. Há pessoas que têm uma certa resistência a colocar um aparelho. Que problemas pode-se ter ao identificar problemas de separação ou os dentes estarem muito juntos e má oclusão, caso a pessoa não use? Então, são vários os problemas, desde os mais simples. Excesso de cárie? Quem tem os dentes muito trepadinhos, que a gente chama de apinhamento, acumula mais sujeira, faz mais placa, faz mais tártaro e pode ter doença na gengiva por causa disso. Quem tem os dentes separados pode acumular alimento entre os dentes e fica mais difícil de higienizar, pode ter problema de mau hálito, pode ter perda óssea, perda da altura gengival, entre vários outros. Mas é importante lembrar que as dificuldades em mastigar, as dificuldades de função mastigatória, elas não podem ser esquecidas, e o próprio apelo estético, porque a ortodontia ela visa beneficiar o paciente e principalmente oferecer um sorriso lindo e vencedor. E se isso for conseguido, eu acho que todos ficam felizes. Legal, Gustavo, obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa. A gente se vê daqui a pouquinho com mais Jornal Futuro. Até já. Na capital mineira, tomar caldo de mocotó é uma tradição que passa de pai para filho.